Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar a respeito de dois sentimentos: preguiça e procrastinação. Quem já não teve aquela preguicinha depois do almoço, depois daquela refeição gostosa e uma vontade imensa de descansar, de relaxar? Ou aquela preguicinha do final de semana, depois de uma semana inteira de trabalho, e aquela vontade imensa de só ficar em casa e não fazer nada. Pois, essa preguicinha nós podemos vê-la como fazendo parte da nossa vida. E a procrastinação, o que se trata? Qual é a diferença? É a mesma coisa? Bem, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E hoje aqui no canal Falando Sobre Você, a nossa conversa vai ser exatamente sobre isso. Procrastinação e preguiça. É a mesma coisa? Existe a diferença? Vamos saber então a partir desse momento aqui. Mas antes, dá um like no vídeo, assine o canal, a gente começa a conversar e se perde no tempo e depois esquece de fazer isso. São duas coisinhas muito simples que ajudam muito o meu trabalho e ajudam muito o canal a se manter cada vez mais no YouTube. Bom, gente, o que é a preguiça? Né? A preguiça é aquele sentimento que geralmente acontece quando a pessoa está num processo de cansaço muito grande. A pessoa vem numa sequência de trabalho, uma sequência de estudo e não para, não descansa, não tem um momento de prazer, de sossego, não tem um momento em que ela consegue deixar o corpo relaxar. Então a pessoa vem de tempos já sem esse momento, sem esse espaço. Então, no momento em que ela está extremamente cansada, exaurida, ela começa a sentir preguiça. Ela já concluiu, digamos que tem uma atividade de trabalho, ela precisa realizar, ela dá tudo e não para, não sossega nenhum momento. Ela dá todo o seu tempo, toda a sua energia para aquilo. No momento que aquilo é concluído, o que acontece? Logo depois dá uma preguiça. A pessoa quer o quê? Ela quer descansar, ela quer relaxar, ela quer ficar no ócio, não fazendo nada. Né? Estudo é a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa está naquele processo de prova, trabalho de conclusão, prova para um concurso, ela dá tudo o que pode. Depois que passa, vem aquela preguiça, vem aquele estado em que o corpo não quer fazer mais nada. E isso é passageiro. Existe a preguicinha no dia a dia, né? Como eu falei antes, aquela preguicinha que dá depois do almoço, depois de uma refeição, após várias horas de trabalho ou várias horas de estudo. O corpo quer relaxar, quer descansar. Existe a preguicinha do final de semana. Quem tem final de semana completo? Tem pessoas que trabalham ainda no sábado ou trabalham finais de semana, mas tem um dia de folga. Então, aquela preguicinha do final de semana ou da folga. Ou seja, o corpo necessita desse descanso. A pessoa não quer fazer, a pessoa não quer se mexer, a pessoa não quer fazer nada. Então, é muito natural, é muito comum e até necessária essa preguiça. Porque é através dessa preguicinha que o corpo vai descansar, que a mente vai conseguir relaxar. Mas também existe aquela preguiça que ela é constante, ela é mais duradoura, ela se transforma em uma preguiça quase crônica. Essa a gente tem que prestar atenção. A pessoa não quer, passa dia, entra dia, sai dia. A pessoa não quer sair, a pessoa não quer fazer nada, a pessoa só quer ficar deitada, a pessoa não quer nem conversar, ela tem preguiça de tudo, ela não tem motivação, ela não tem estímulo, ela não tem energia para fazer as coisas.
Então ela chama isso de preguiça. Ah, eu tô com preguiça de fazer. Tem gente que diz até, eu tô com uma preguiça de falar com fulano ou beltrano, né? Então, o que é essa preguiça? É não ter motivação, não ter entusiasmo, não ter vontade. Então, essa preguiça mais crônica, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, uma atençãozinha um pouquinho maior, porque pode ser que nós estamos diante de uma pessoa que está com uma diminuição de determinados hormônios, como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que vai fazer a pessoa ficar nesse estágio, né, de preguiça, ou seja, uma falta de motivação natural do organismo, que pode vir a levar a pessoa a uma depressão, por exemplo. Então nós temos que ficar de olho. Então a preguiça, ela tem esses dois viés, né? Aquele nosso mais saudável do dia a dia, ou de um cansaço extremado, que isso está dentro de um propósito e é natural e necessário, e temos essa preguiça mais crônica, que pode estar relacionada à queda de hormônios, levando a uma depressão. Então, só ficar de olho. Preguiça rápida e preguiça mais crônica. E a procrastinação é um tipo de preguiça? Na verdade, não, né? A procrastinação é aquela questão de deixar para depois. Ah, eu deixo para fazer depois aquilo que eu poderia fazer agora. Eu tenho um prazo para entregar um trabalho na faculdade, na escola. Eu tenho um prazo para entregar um trabalho na empresa que o chefe solicitou e eu vou deixando para fazer depois. Eu vou deixando para mais tarde. Eu vou ocupar o meu tempo com outras coisas, muitas vezes não muito importantes. Às vezes a pessoa fica até olhando para o nada durante horas a fio e quando vê, perdeu o tempo. Então é o deixar para depois, é o deixar para mais tarde, é estar sempre contando no relógio aquele momento em que, quando estiver próximo ao término, eu vou lá e faço, eu vou lá e consigo, como se ela estivesse sempre se desafiando e vendo se vai ou não vai conseguir. Muitas vezes, infelizmente, pessoas que procrastinam muito, elas perdem o prazo, elas não conseguem realizar na íntegra e vem aí então um sentimento muito forte, muito grande de culpabilidade e de insatisfação, ou porque não saiu como deveria, ou porque ficou ruim aquele trabalho, ou a nota não veio como a pessoa esperava. E a culpa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito antes, eu poderia ter tentado mais vezes, eu poderia ter feito isso já há mais de uma semana atrás. Então a culpa, a pessoa fica se cobrando, se culpando muito. Mas por quê, né? Por que a pessoa procrastina? Geralmente a pessoa que costuma procrastinar muito, ela é muito ansiosa, é uma pessoa que muitas vezes ela tem uma baixa autoestima, porque ela acha que ela não vai ter condições de concluir aquilo, de fazer, de chegar no momento e entregar, ela acha que não consegue, então ela vai deixando para depois, para ver se cria coragem de fazer. Às vezes é uma pessoa que não tem muita organização de espaço, não tem muita organização até de tempo, né? Então ela é meio bagunçada, assim. Então às vezes ela se atrapalha nisso, né? No tempo e no espaço. Ela tem uma bagunça externa que reflete aquela bagunça interna dela. Então ela enxerga outras coisas na sua frente, menos aquilo que realmente ela precisa fazer. Então a procrastinação, ela não vem de uma preguiça, ela vem de um comportamento muitas vezes onde a pessoa não tem aquele modelo
do fazer, aquele modelo de criar, de construir uma caminhada organizada. Então, muitas vezes já vem de uma criação onde as coisas não eram exigidas, não eram apresentadas de uma maneira em que a pessoa tivesse que se organizar e manter um tempo, o momento certo de realização das suas atividades e concluí-las. Então, isso vem, quem costuma procrastinar as coisas, já vem desde pequenininho, se a gente vai buscar na história dessa pessoa, já vem traços de procrastinação há muito tempo. Então, no caso, a preguiça é um sentimento, uma sensação, e a procrastinação é um comportamento. Então, uma pessoa preguiçosa pode procrastinar? Com certeza, né? Uma pessoa que costuma procrastinar pode ter preguiça? Pode, com certeza, mas uma coisa não é igual à outra. Isso que é importante a gente entender. Uma pessoa que costuma procrastinar, ela não é preguiçosa, pode ter, mas não é preguiçosa na sua íntegra. Ela é uma pessoa que faz as atividades, que tem estímulo, tem motivação, mas para uma determinada atividade, onde ela tem um prazo para apresentar, onde ela tem um prazo em que ela tem que concluir, ela vai deixando para depois e vai fazendo outras atividades. Então ela não tem preguiça de fazer, mas ela protela um momento de terminar essa atividade. Como eu disse antes, um pode estar dentro do outro, a preguiça dentro da procrastinação e vice-versa, mas não é o mais comum. Então, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham entendido a diferença de um para o outro e tentar ver o que vocês vivenciam ou já vivenciaram. Preguiça, procrastinação. Comentem aí no vídeo. Comente se vocês conhecem alguém que procrastina muito na vida ou que é muito preguiçoso, que não costuma fazer as coisas no tempo certo, não costumam sempre deixar para depois, ou que está sempre com aquela preguiça querendo ficar. Um dos detalhes aqui que eu esqueci de falar, por exemplo, a preguiça, ela está entre os 7 pecados capitais. Então ela é dita, né, como um atraso, ou seja, o preguiçoso é aquele que atrasa o seu crescimento e sua evolução. Então é importante a gente saber olhar e diferenciar preguiça ou procrastinação, por onde nós vamos andar nisso, entender e compreender aquilo que a gente sente, o que a gente vivencia, ou se a gente conhece alguém que vivencia isso e sente essa sensação de preguiça constante. Então, gente, se gostaram do vídeo, por favor, deem o seu like. Quem não assinou ainda, assina o canal, ele está crescendo. É bonito de ver, é através dele que eu estou conseguindo fazer o meu trabalho de passar informação cada vez mais para as pessoas. Comente, como eu disse anteriormente, faça um comentário aí. Se quiser algum assunto, pode colocar aí nos comentários, tudo será respondido ou pode se tornar um vídeo no canal. E compartilhe para todos aqueles que vocês acharem que precisam ouvir um pouquinho a respeito dos assuntos aqui do canal. E neste vídeo de hoje, sobre a preguiça e a procrastinação. Muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo. Beijo!